também um pouco essa dimensão das guerras, mas não mais apenas no mar, mas dentro da cultura escrita do século XVII. Né? Daí iniciar com um personagem que vai ser importante, mas eu vou falar dele mais para o final da apresentação, que é o Johannes de Laet, da Antuérpia, que migrou para Amsterdã, um dos diretores e fundadores da Companhia das Índias Ocidentais da Holanda. Né? Um personagem importante e especialmente na República dos Países Baixos, né, cuja independência despertou intensos debates e estimulou o surgimento de uma produção de impressos que alicerçou tanto a independência frente ao Império Espanhol, como também a própria expansão marítima. A Universidade de Leiden foi um dos ambientes muito propícios para a fermentação de algumas ideias que eu considero importante para pensar exatamente como que as estratégias, não só as estratégias de guerra, mas o que me interessa também pensar é como algumas ideias e algumas defesas, né, do próprio... E a discussão sobre os mares foi importante. Então, dois aspectos prevaleciam, né? Primeiro, né, a própria união de várias províncias ali do norte em torno da independência dos Países Baixos e também, nesse contexto, acompanhar atentamente a movimentação espanhola, tanto no continente, mas também nos mares. E a escolha de um modelo republicano no momento da formação da República das Províncias Unidas, né, convergiram diversos interesses, né, inclusive, entre eles, um espaço de uma certa tolerância que propiciou uma liberdade para os indivíduos expressarem suas opiniões. Nesse contexto, a imprensa foi muito utilizada para propaganda política, o que permitiu a circulação das opiniões sob forma de textos e gravuras, que foram publicadas nas principais cidades, entre elas Amsterdã e Leiden. Nesse ambiente, os panfletos, que é o que eu vou me ater nesse primeiro momento da fala, se destacavam em meio a uma imensa produção, circulando, né, em grande quantidade, e eles constituíram um instrumento de divulgação de opiniões políticas as mais variadas. Na maior parte das vezes, esses textos eram escritos por homens públicos ou mesmo por acadêmicos. E, embora não seja o objetivo aqui reconstituir todo o debate que fundamentou a investida holandesa no Atlântico Sul, como a gente acabou de ouvir na palestra do professor Luiz Felipe de Alencastro, mas a menção de alguns papéis que eu considero importantes ajudam também a entender as características da expansão ultramarina batava, né, cujo um dos capítulos é exatamente a criação do entreposto no Brasil, né, na região de Pernambuco. Eu escolhi 3 panfletos, eu vou seguir a ordem cronológica de suas publicações. Então, o primeiro de um diretor da companhia, também antes da fundação da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Depois vou me ater mais ao panfleto de autoria do Hugo Grotius, que é um jurista e exatamente escreveu sobre a liberdade dos mares para justificar uma ação de guerra. E, finalmente, o do Andries Moerbeke, que também foi diretor da companhia e que, de alguma maneira, ajuda a gente a entender um pouco o desenho dos ataques feitos à Bahia e, posteriormente, a Pernambuco. E, no conjunto, esse material ajuda a entender de que forma, né, a própria a força naval holandesa, de alguma maneira, não só garantiu a consolidação de uma potência colonial e foi articulada por 2 grandes companhias de comércio, a Companhia das Índias Orientais, criada em 1602, e a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, que recebeu a carta patente só em 1621. Embora não houvesse exatamente uma definição de um império controlado por essas companhias, né, mas a gente também pode pensar que essa experiência ajuda a perceber de que maneira
eles conseguiram, de alguma forma, se estabelecer tanto, né, no Oriente, mas, sobretudo, aqui no Atlântico Sul, que é o que nos interessa mais. E, por fim, falar de alguns escritos do próprio Johannes de Laet, que também considero interessantes para pensar essa questão. Então, eu começo apresentando esse personagem, que é o William Usselincx. Ele é um idealizador da Companhia das Índias Ocidentais, e em 1608 ele era também negociante, estabelecido em Flandres primeiro e depois migra para Amsterdã com o acirramento da guerra, e ele publica um panfleto já em 1608, cujo título era Demonstração das necessidades e proveitos para os Países Baixos Unidos de preservar a liberdade de manter o comércio com as Índias Ocidentais durante a trégua com o rei de Espanha. Exatamente movido pelo sucesso que alcançara a recém-fundada Companhia das Índias Orientais, Usselincx deixava claro que seu objetivo era organizar uma associação mercantil voltada para o Ocidente. E ele propunha uma instalação de colônias neerlandesas em terras americanas, argumentando que as riquezas do Novo Mundo não se restringiam apenas aos metais preciosos, como ouro e prata. Outros produtos poderiam ser cultivados ou extraídos, tais como o anil, a conchonilha, couro, pedras preciosas e o açúcar, madeiras de tinturaria e gengibre. Para atingir esse objetivo, era necessário investir no povoamento de algumas terras, visando principalmente o incremento das trocas entre os Países Baixos e o Novo Mundo. Dessa forma, os neerlandeses ficariam livres da intermediação dos negociantes ibéricos. Segundo o projeto do Usselincx, a expansão em direção ao território americano não implicava na continuação dos conflitos com a monarquia espanhola, muito pelo contrário. Ele defendia que a posição de que, no acordo de paz, era importantíssimo manter a liberdade de comércio entre o Novo Mundo e os Países Baixos. Havia apenas uma ressalva, a de que o tráfico e o comércio deveriam ser feitos somente nos locais e cidades onde o rei de Espanha não tinha soberania. Então, é importante frisar que, entre os projetos de criação de uma companhia para o Ocidente, ele previa que você pode ocupar uma área onde os espanhóis não tivessem soberania, isso quer dizer onde não tivesse efetivamente uma fortificação ou um povoamento. E aqui eu vou me aproximar do trabalho, né, do escrito do Hugo Grotius, que vai ajudar também, que isso era uma ideia corrente, porque ele defende de alguma maneira, como a gente vai ver, que não há possibilidade de estabelecer um monopólio sobre as águas, sobre os mares, sobre os oceanos, e exatamente, aonde houvesse possessões, você não deveria atacar, mas que não deveria ser proibido o acesso a nenhum povo, né, entre eles os holandeses, ao comércio marítimo. E eu vou também tratar do Mare Liberum, que é um panfleto, na verdade, é interessante, depois ele compõe um outro livro do Grotius, O Direito de Apresamento, que só foi conhecido mais no século XIX, e esse trechinho também publicado em 1609, onde ele defende a liberdade dos mares, né? Ele é nascido em Delft, no ano de 1583, também teve uma vida pública nessa conjuntura de tensão entre a Holanda e os Habsburgos de Espanha, o que acabou resultando também na investida holandesa nas regiões de possessão portuguesa. Em Mare Liberum, ele é um formato também, como eu acabei de falar, o conteúdo descrito levam a crer que ele teria circulado como panfleto pelas características. Ele tem 13, 14 páginas, não é muito extenso, numa linguagem mais acessível, não é uma linguagem tão rebuscada. Enfim, ele também de família tradicionalmente ligada à vida pública da província de Roterdã.
Ele frequentou a Universidade de Leiden, como também o Laet, então a gente começa a ver também que havia um circuito, né, uma comunicação entre esses indivíduos, onde em Leiden ele estudou 2 anos e depois a sua vida foi muito marcada pela ideia da defesa da liberdade de navegação e comércio entre os povos, e esse princípio foi utilizado por ele nesse panfleto exatamente como um dos aspectos que mais legitimaria, né? Então, nesse panfleto podemos encontrar, escrito na primeira metade do século XVII, né, a defesa do direito de navegação pelos mares, mesmo contra a expectativa ibérica, né, de manutenção do controle das rotas e das novas terras descobertas no início da época moderna. Mais do que isso, a sua leitura também nos induz a entender não apenas a legitimidade das guerras, mas coloca o avanço dos neerlandeses, né, no Atlântico e também no Índico, mas sobretudo no Atlântico, né, como uma missão. O que interessa destacar nesse panfleto é a polêmica acerca da soberania dos Estados modernos, também presente, né, nesse escrito, pois quando discute o problema da jurisdição nos oceanos, o que o autor coloca é a questão da própria extensão, é um tema, né, a extensão dessas soberanias, sobretudo em relação aos novos territórios. A partir da identificação de 2 esferas distintas, tanto a esfera da vontade divina, natural e eterna, e a da vontade individual dos homens, a liberdade dos povos, Grotius fundamentou a expansão marítima neerlandesa pregando a liberdade para o comércio e navegação, indo de encontro direto às pretensões de uma monarquia universal guiada pelos Estados ibéricos. Para sustentar seu argumento, ele utilizou a concepção de direito natural, que era essencial para apontar os limites de jurisdição. Nesse sentido, né, e aí é um trecho, não sei se eu não consigo tirar o quadradinho, então eu vou pedir licença. Eu não ia ler, mas como eu estou vendo que está atrapalhando, eu vou ler, né, vou citar, né, que é o conteúdo desse texto do Grotius, que é: a presente disputa não tem por objeto um golfo, um estreito, nem mesmo uma extensão de mar, tal qual seja distinguível desde a praia. Os portugueses reclamam toda a extensão dos mares que separam 2 mundos. E se os espanhóis, que têm idênticos interesses nesta causa, forem admitidos na partilha, pouco faltará para que o oceano inteiro fique assim sujeito a 2 povos e os demais confinados às extremidades setentrionais. Será, então, uma grande decepção para a natureza, que, ao espalhar esse elemento em torno de nós, julgou que bastaria para o uso de todos. Consideraríamos culpados de uma ambição desapoderada um povo que pretendesse reservar para si a soberania e o império sobre um elemento tão vasto, ou censuraríamos a louca cupidez de um outro que proibisse o exercício da pesca. O que diremos, então, deste que proíbe a navegação dos outros, que em nada o prejudica? E todo o argumento do Mare Liberum vai girar em torno, né, dessa perspectiva. E em vários momentos ele vai retomar esse argumento, mas o que eu vou chamar a atenção é que, ao defender essa liberdade de comércio, ele questionava a própria soberania da monarquia espanhola, pois nega o direito de controle do comércio livre no trânsito do mar, por parte de um povo baseando-se na premissa do direito natural de que o mar era livre a navegação. E o interessante é que, para isso, ele vai usar exatamente a noção de domínio, né? Então, e o domínio vem pelo uso. E aí, juntando um pouco com o argumento do Husserlix, que dizia, ora, podemos tomar qualquer lugar que não esteja ocupado. O que o Grotius diz é que, uma vez um povo, né, tendo fortificações e se estabelecendo no lugar, ele pode usar a praia, pode usar ali o mar, desde que também mantenha, né, uma certa diplomacia marítima de
dar ajuda a navios que estão em trânsito. Mais do que isso, não pode negar o direito, enfim, à navegação e, consequentemente, o comércio. E esse texto também o considero um panfleto porque, embora, né, a maior parte das suas páginas esteja discutindo questões que a gente pode pensar exatamente em questões da teoria política e da própria... Né, ele é também conhecido, Grossos, como alguém que criou, né, ou pelo menos inspirou o direito marítimo. O final do panfleto é um chamamento para a guerra contra... Né, ele é de 1609, mas ainda assim é um chamamento para a guerra, no momento até de assinatura de paz. E eu passo agora para um terceiro panfleto que eu gostaria de comentar com vocês, que é o de um outro diretor da Companhia das Índias, o Mulbeck, e que ele lê exatamente na reunião dos Estados Gerais de 1623, então já 2 anos depois da criação da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, em 1621, porque exatamente o projeto do Selinx não foi o projeto, digamos assim, mais vitorioso, porque foi um debate bastante intenso, e aqui eu acho que esse panfleto, de alguma maneira, condensa isso, que é exatamente a Companhia das Índias Ocidentais. Ela foi uma empresa colonial, mas ela foi, sobretudo, e eu vou usar aqui uma expressão, né, uma máquina de guerra no Atlântico Sul. Tanto que muitas discussões sobre, né, até que ponto a empresa foi lucrativa ou não. E a experiência em Pernambuco mostrou que ela não foi, né, não deu os lucros desejados como era expectado. Então, acho interessante porque nesse panfleto fica muito clara essa relação da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais como uma grande estratégia de investida e enfraquecimento da Espanha no continente pelo controle do Atlântico Sul. Então, numa reunião dos Estados Gerais, né, que era a instância política da República, situado em Haia, em 1623, ele fez um pronunciamento, o Andries Mulbeck, que acabou virando e sendo publicado. O panfleto foi publicado, curiosamente, no ano seguinte, quando os soldados da companhia tinham já invadido, né, ali a Baía de Todos os Santos. Intitulado Razões pelas quais a Companhia das Índias Ocidentais deve tomar as terras do Brasil do rei de Espanha, né, ele surgiu na cidade de Amsterdã e tinha assinatura do Mulbeck. O documento expressava a opinião de um dos defensores da companhia como uma máquina de guerra, como eu acabei de falar. Ele dirigia-se, né, a Sua Alteza, o Maurício Príncipe de Orange, e aos senhores comissionados dos altos e poderosos Estados Gerais dos Países Baixos. Segundo o autor, a iniciativa de transformar seu discurso num panfleto confundia-se com a vontade de divulgar e fortalecer a posição de que os neerlandeses, através da companhia, deviam continuar sua investida na conquista das terras que formavam o Brasil, né? Um conjunto de possessões portuguesas, mas lembrando que era basicamente uma linha na costa, né? Uma linha costeira. E que, nesse momento, estava sob, né, o governo dos Filipes de Espanha. O folheto enumerava as justificativas para a tomada do Brasil. Em primeiro lugar, ele referia-se aos habitantes do país, dividido entre 2 nações ou povos, os brasileiros, né, da qual parte os povos indígenas, e os portugueses, e que ambos eram experientes na arte da guerra. Esse fator, de acordo com o autor, seria um indício da fragilidade dessa região dentro do Império Espanhol, né? Sublinhando aqui que fracos na arte da guerra, sobretudo quando se refere à guerra marítima. Um segundo ponto seria a própria presença de judeus entre os portugueses, que isso constituiria uma das razões para a conquista, e uma forte possibilidade de aliança no local. Se aparentemente, entre os povos que habitavam o Brasil, os portugueses poderiam causar maiores dificuldades,
não se devia menosprezar o fato de que a maioria deles seguia a religião judaica, sendo, portanto, inimigos naturais da monarquia espanhola. O autor ponderava, inclusive, que se os conselheiros realizassem uma administração justa e garantissem a liberdade religiosa, não seria difícil exercer o controle e atraí-los para o lado da companhia, como de fato ocorreu, né, em algumas circunstâncias. Mas, enfim, essas justificativas, né, enfim, de natureza estratégica, eram igualmente relevantes para Mourbeck. Por isso, ele apontou as capitanias da Bahia e de Pernambuco como regiões a serem ocupadas, né, contrariando, então, a proposta de um dos outros diretores, o Willem Usselincx, né, que a essa altura ainda estava ali, foi diretor fundador da companhia. Então, ele propõe exatamente o ataque à Bahia e a Pernambuco como regiões, né, a serem ocupadas de fato. Os neerlandeses sabiam que os portugueses só ocupavam determinados pontos da costa. Os 2 lugares sugeridos não eram bem defendidos, nem dispunham de fortalezas e guarnições consideráveis. Bastaria que a companhia enviasse soldados experientes, bons engenheiros e instrumentos de guerra. A localização das cidades também era importante, próximas ao mar, facilitando, portanto, o ataque. Enfim, um outro elemento que eu acho bem interessante também, que coloca isso dentro, esses impressos dentro das disputas políticas da época, e é um outro argumento para ele, é que é uma passagem que demonstra muito a estratégia utilizada por ele, e eu passo a citar. Visto como o rei da Espanha, nosso inimigo, possui ilegalmente as terras do Brasil e cidades, tendo destituído de modo inconveniente e pouco cristão o verdadeiro dono do reino de Portugal, ao qual pertence o Brasil, e também os legítimos herdeiros deste, isto é, o senhor excelentíssimo, o príncipe de Portugal, que atualmente reside em Haia. Há razões de sobra para esperar a assistência da divina justiça na obra da Companhia do Brasil, que pertence à coroa portuguesa. E aí ele faz uma referência explícita, né, ao príncipe de Portugal, Dom Manuel, que era casado com uma das filhas de Filipe Guilherme, a Emília, e, portanto, cunhado do Estado-Real Maurício de Nassau, que era o príncipe de Orange à época. E o Dom Manuel era filho do prior do Crato, Dom Antônio, que mesmo com poucas chances de vitória, foi candidato à coroa portuguesa, representando uma das concorrências dos interesses de Filipe II de Espanha. A menção ao possível sucessor por direito da coroa ibérica, né, que era também dono das terras do Novo Mundo, servia para legitimar a ação da companhia. O raciocínio era astucioso, evocando a questão sucessória, ocorrida 40 anos antes. Mourbeck também apropriava-se de um argumento jurídico corrente na época, que era também invocando o auxílio da justiça divina para a realização do empreendimento, né, a guerra contra a Espanha, que teve como palco o Atlântico Sul e também as praças, né, de Salvador, não tendo muito sucesso, e depois, em 1630, o ataque a Pernambuco. E ele vai, né, enfim, ele continua os argumentos, né, de como isso pode enfraquecer a Espanha, porque uma das coisas interessantes é exatamente que, e aí eu, né, pego uma ideia de um livro que é O Longo Século XX, está me fugindo, enfim, me fugiu o nome do autor, mas que é a ideia de um arroxo fiscal invertido imposto à Espanha a partir das guerras no Atlântico Sul. E o interessante é que entre o ataque da Bahia e Pernambuco, a Companhia das Índias Ocidentais, ela faz vários, né, enfim, ataques e investidas. E aí, além dos panfletos, eu já estou me aproximando do final, né, que estou controlando um pouco o tempo, que são, né, gravuras. Aqui é o apresamento de uma frota de açúcar
na Baía de Todos os Santos, em 1627, que circulou num dos livros do Johannes de Laet, né, que era também, enfim, eu vou apresentar muito rapidamente, e que também aqui um detalhe de um outro mapa do Hessel Heritz, né, na verdade é uma gravura da Baía de Todos os Santos, aqui é um detalhe, e aqui exatamente nesse ponto aqui, identificando também um ataque e um apresamento de um navio de açúcar, e aqui chega a dizer que tem 400 caixas de açúcar no interior da embarcação, então isso é uma constante. Aqui é famoso ataque, né, comandado pelo Peter Heine, o almirante, atacando a Baía de Matança, em Cuba, onde tem um grande apresamento de prata em 1628. Né? Então, já concluindo aqui, né, o próprio almirante Peter Heine, no livro do Johannes de Laet, que foi um dos grandes idealizadores da Companhia das Índias Ocidentais, também diretor, e vinculado ao meio acadêmico de Leiden. E nesse primeiro livro, né, ele tem a descrição do Novo Mundo, eu vou voltar a ele em 2 minutos para minha conclusão, e aqui é a história ou anais da Companhia das Índias Ocidentais, aonde ele faz uma grande defesa da companhia já em 1644, né, já no momento onde as coisas não estavam muito bem para a companhia, e a grande defesa, né, o grande, enfim, argumento dele é exatamente pela liberdade de comércio e pelo direito de navegação, e só isso, né, já teria sido um dos grandes feitos da companhia, e também, enfim, uma defesa do açúcar e etc. Então, o livro também, aonde aqueles 2 mapas também foram incorporados, né, essas 2 gravuras, perdão, que eu acabei de montar, e esse outro livro aqui, que vem, né, uma imagem do Peter Heine, também de outro almirante, o Hendrik Lonck, que fazem grandes investidas no Atlântico, e é um livro que se aproxima muito de um outro, mais conhecido, vou passar aqui direto, se aproxima muito mais desse aqui, que também é um livro editado pelo Johannes de Laet, em 1648, que é a História Natural do Brasil, né, que, enfim, feita aí sob patrocínio do Nassau, resultado de alguns estudos, mas eu queria concluir, não sei como é que eu interrompo o compartilhamento, mas, enfim, eu queria concluir chamando a atenção de que, quando a gente olha o interior desse livro e compara também com outros trabalhos, até também dos portugueses estabelecidos na América, a gente percebe também que há muita apreensão de informações, né, que são depois divulgadas, informações que às vezes eram mantidas sob sigilo pelos portugueses e que foram amplamente divulgadas no final da Paz de Westfália. Né? Esse livro é de 1648, então eu concluo chamando atenção para isso, que as guerras marítimas elas eram também muito acompanhadas de guerras, digamos assim, pela imprensa, pela escrita, né? E que isso teve um papel muito importante para a consolidação da hegemonia holandesa nessa primeira metade do século XVII. Muito obrigada, eu fico por aqui.